Olá, meus irmãos, passando hoje nesse sabadão, dia 22 de fevereiro, o dia da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, lá no seu capítulo 16, versículo do 13 ao 19. Jesus perguntou: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles disseram, alguns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Ele lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivente. Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque nem a carne nem o sangue te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Agora eu te digo, tu és Pedro, e sob esta rocha edificarei minha igreja, dar-te-ei a chave do reino dos céus. Assim que ligares na terra será ligado nos céus, e o que lhe desligares na terra será desligado nos céus. Meus irmãos, o evangelho de hoje é maravilhoso. Nós comemoramos hoje a Cátedra de São Pedro, de onde o Papa governa a igreja. Então, bom, seria uma pergunta: é a festa para uma cadeira? É muito mais que um assento. Uma cadeira ou parte de um objeto litúrgico do presbitério é, então, o reconhecimento de que é a história da Igreja Católica, que passa de geração em geração, inicia-se na missão que Jesus deixa para Pedro, a missão apostólica, ao entregar a ele a autoridade sobre o seu povo. Então tem todo um significado espiritual. A tradição da Igreja atribui um forte significado espiritual à cátedra. Ela marca a sede e fixa do bispo, localizada na igreja mãe de uma diocese que, por esse motivo, é chamada catedral. Denota a autoridade do bispo, traduz o ensinamento evangélico e apostólico que o bispo, enquanto sucessor dos apóstolos, é chamado a transmitir à comunidade cristã. A autoridade de Cristo, agora a autoridade apostólica. Origem e sentido da cátedra. A festa é uma antiga tradição do final do século IV e é uma oportunidade de dar graças a Deus pela missão confiada ao apóstolo São Pedro e aos seus sucessores. Então a Cátedra de São Pedro é a representação do escolhido por Cristo como rocha, não como koiné, pedrisco, rochinha no grego, não. Mas Jesus não falava grego, falava aramaico. Então, Cefas, rocha forte, sobre a qual a igreja foi edificada, conforme São Mateus, capítulo 6, versículo 18. Então, a cátedra é um grande trono de bronze, sustentado pelas estátuas de 4 doutores da igreja: 2 do Ocidente, Santo Agostinho e Santo Ambrósio, e 2 do Oriente, São João Crisóstomo e Santo Atanásio. A obra do escultor italiano Gian Lorenzo Bernini, obra de arte maravilhosa, está localizada então na Basílica de São Pedro. Então, São Pedro começou então seu ministério em Jerusalém, depois da ascensão do Senhor em Pentecoste. A primeira sede da igreja foi o cenáculo em Jerusalém. É provável que naquela sala se reservasse um posto especial a Simão Pedro. Em seguida, a sede de Pedro foi Antioquia, na Síria, hoje Turquia. Era a 3ª cidade do Império Romano, depois de Roma e de Alexandria, no Egito. Naquela cidade, Pedro foi o primeiro bispo da igreja. Então, Pedro em Roma, né, o caminho do apóstolo São Pedro percorre Jerusalém, a igreja nascente, passa por Antioquia, primeiro centro da igreja, que agrupava pagãos, e posteriormente São Pedro dirigiu-se a Roma, centro do império, onde então concluiu com martírio seu serviço de difusão do evangelho. Que maravilha para nós! Então, a Cátedra de São Pedro e Roma. Então, você pega, por esse motivo, a sede de Roma, não é verdade, que havia recebido a maior honra, porque está lá, não é verdade,
o apóstolo São Pedro, São Paulo também, na verdade foi lá que morreram, recebeu também uma tarefa confiada por Cristo a Pedro de estar a serviço das igrejas particulares para edificação e a unidade de todo o povo de Deus. Então ela preside na caridade as demais igrejas particulares. Então a sede de Roma, depois das migrações, São Pedro foi reconhecida como a do sucessor de São Pedro, e a cátedra de seu bispo representou a do apóstolo, encarregado por Cristo de apacentar todo o seu rebanho. Então a cátedra do bispo de Roma representa, portanto, não só seu serviço à comunidade romana, que é bispo, mas também sua missão e guia de todo o povo de Deus como Papa, não é verdade? Então, que maravilha para nós então comemorar a cátedra de São Pedro Apóstolo. Muito bem, Evangelho de hoje, São Mateus 16, do 13 ao 19, é chegada a hora do Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, saber se as pessoas e os próprios discípulos estão compreendendo sua missão. Então, o contexto do Evangelho de hoje, os grandes profetas, como São João Batista, Elias, Jeremias, são identificados com Jesus pela multidão, em vista daquilo que tem realizado. É muito grandioso. Porém, os discípulos, cujo porta-voz é o apóstolo São Pedro, que é a liderança na igreja primitiva, professam a fé de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivente. É verdade? Então, isso vem por meio do Espírito Santo e assistirá o Papa até o final dos tempos. Na verdade, o apóstolo é frágil e de fé vacilante. Ao longo dos evangelhos, o vemos, vamos dizer assim, afundando sobre as águas, não aceitando o caminho da cruz do Mestre, fugindo e até mesmo negando. Mas o Mestre o conhece profundamente e, em um diálogo reconciliador, pede para ele apacentar suas ovelhas. Por isso que o primado de Simão Bar-Jonas é confirmado por Jesus. É chamado a ser rocha, Cefas, firme para confirmar os irmãos por meio da chave do reino dos céus. O chefe da igreja terá que continuar a missão do Mestre. Formará a nova comunidade, chamada a reunir a testemunhar sua ressurreição. Se a morte foi vencida pelo Messias, tampouco a igreja, a assembleia do novo povo de Deus, será vencida pelas forças do mal. Que nosso Senhor esteja na nossa barca, esteja na barca de Pedro, para nos guiar, e com a liderança do Papa a gente possa chegar a Jerusalém Celestial. Senhor Jesus, mais uma vez na história existem levantes, fora e até dentro da igreja, que ousam desrespeitar e não reconhecer o Sumo Pontífice, que se assenta na cátedra papal, como quem tem autoridade sobre o povo de Deus. Senhor, tem de misericórdia da humanidade e devolve a paz na igreja de Cristo. Amém. São Pedro, rogai por nós. Para que aí, cheio do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Grande abraço, muito obrigado, se inscreva, curta e compartilha.